Fala, rapaziada. Bom, a gente agora vai fazer a nossa rápida revisão aqui de filosofia, ok? Olha, primeira coisa importante, muito importante, que você vá lá no portal, lá tem aqueles slides que eu coloquei para vocês lá no início sobre a introdução à filosofia, a importância da filosofia, a ideia de crenças e a ideia de atitude filosófica. Eu preciso que você dê uma olhada nesse conteúdo lá, dê uma passada, que é algo que não está no teu caderno, não está no teu livro. Então é algo que eu passei para vocês nas nossas primeiras aulas sobre o que é filosofia, a utilidade dela. Lembram-se que eu falei para vocês sobre crença, dizendo que são aquelas coisas que a gente toma como óbvias e presentes na vida sem pensar sobre elas, e que a gente começa então a tomar uma atitude filosófica, e a atitude filosófica é quando a gente começa a perguntar sobre as coisas, a porquê das coisas. Então são coisas que a gente toma como verdades, por exemplo, a existência do tempo, a existência do espaço, mas quando a gente começa a fazer perguntas sobre o tempo e sobre o espaço e sobre as coisas, é um indagar filosófico. Então a gente tem uma crítica que a gente faz sobre sobre a realidade que está à nossa volta. Então a filosofia, ela é uma ideia de uma atitude que se coloca questionando o que você tem à sua frente, que você tomava antes como normais e óbvias da vida, das crenças cotidianas. Então é importante que você olhe esses slides lá, e também depois que a gente tem um slide que fala sobre mito e filosofia, da passagem do pensamento mitológico para a passagem para o pensamento filosófico. Isso é algo que você tem aí no seu livro, a ideia de mito e filosofia, mas que você já está aí sabendo de cor, que o mundo era antes explicado pelos deuses, a origem dos deuses, inclusive a origem dos deuses e de como eles nasceram, isso se dá o nome de teogonias. É a origem, como que os deuses nasceram. E aí a gente explicava o mundo através das cosmogonias, como que as forças dos deuses criaram o mundo. São as teorias e a explicação a respeito da criação do mundo, da cosmogonia, e da teogonia, da criação, da origem dos deuses. Então, o mundo mitológico, que você não precisava de explicações racionais a respeito das coisas que existiam. Você dava a explicação do mundo e do conhecimento a partir da mitologia e da ação dos deuses sobre o mundo. Lembra que a gente falou então que vivia-se num determinismo sobrenatural, no determinismo onde os deuses explicavam todas as coisas. A passagem para o mundo racional, filosófico, começa a partir das indagações dos porquês das coisas. E aí a gente fala, uma das coisas que a gente colocou são as artes, que elas têm uma importância grande, porque cada arte mostra a cultura do seu tempo, mostra a ideia do povo que está em volta e expressa pensamento, expressa sentimento, revela a cultura de uma nação. Então a arte, a gente pode tirar críticas dela e a gente pode descobrir ou pensar, ou elas apontam para a realidade de uma cultura presente naquele momento histórico, naquela sociedade, naquele período, por aqueles momentos. E a gente tem depois tantas expressões de mudanças de expressões artísticas que vão revelando movimentos, né, de transformação que a cultura vai oferecendo. Então a arte, ela é também um foco importante dentro da cultura e do pensamento filosófico. Então a gente viu a ideia de que filosofar é inevitável, de que a gente precisa então desenvolver o nosso pensamento, e que importante para essa é uma atitude filosófica, que é aquela de indagar, perguntar e não tomar como verdades as coisas que são nas aparências, mas perguntar sobre as essências e a realidade das coisas. Nasce então o pensamento racional. E aí a gente viu depois a ideia do trágico e do teatro na filosofia grega. O teatro na filosofia grega nasce
com os cultos a Dionísio, primeiro com uma expressão muito mais religiosa, muito mais falando dos mitos, baseado na mitologia, que fazia as expressões do teatro. Duas funções do teatro eram a estética, mostrar a música, a dança, a beleza, enfim, e depois você tem uma função pedagógica. Por que da função pedagógica? A função pedagógica se mostra pelo período de transição que a própria sociedade grega estava enfrentando por conta da decadência da aristocracia grega, dos valores antigos baseados na mitologia, agora entrando na construção, na reconstrução, na organização da polis. E aí precisava, então, mostrar um pensamento novo das crises que existiam antes lembra disso, entre ethos, que é o caráter, e entre a moira, que é o destino. O que eles faziam nos teatros? Botava o herói em situações de dificuldade, de modo que esse herói pudesse, com o conflito que era natural da tragédia, tomar uma decisão entre aquilo que o destino dele se propunha e agora uma questão de caráter da melhor maneira para viver em sociedade. Então ele era colocado com um final trágico entre morrer, sofrer, morrer alguém importante, enfim. Então tinha um caráter pedagógico pela mudança de transição de momento cultural também. Então a gente tem essa ideia do ethos e da moira. De um outro lado a gente tem um pensador que é o Aristóteles, que ele vai falar sobre a tragédia como uma ideia de catarse. E essa catarse era o remédio da alma. Que ideia era essa? A ideia de que como a tragédia, ela imitava, lembra que a ideia dele de arte é mimesis, de imitação. Então de que a arte e a tragédia, ela imita realidades da vida cotidiana das pessoas, para que as pessoas, como num espelho, olhassem a peça e pudessem se identificar e também pudessem pensar, raciocinar sobre a sua própria realidade. Então a tragédia, ela tinha, o teatro, na verdade, ela teve uma contribuição importante na formação da polis, mostrando essa saída de um pensamento mitológico para um pensamento agora mais racional, para uma vida em sociedade e como que nessa sociedade as pessoas precisavam se organizar, ok? Essa era uma expressão que era tragédia. A outra expressão do teatro era comédia, por conta da invasão de Alexandre, a queda dos valores antigos da aristocracia, o nascimento na polis de uma política diferente. A comédia, então, uma outra expressão, a segunda expressão que a gente vê do teatro é a comédia. A comédia, ela nasce como um escárnio da realidade política devido à transição e da invasão que se tem de Alexandre e do domínio da Grécia, das mudanças da sociedade. E a comédia, então, começa como um escárnio às mudanças políticas e era uma maneira de tentar aliviar, através da comédia, as tensões e as crises que as pessoas estavam vivendo e experimentando. A gente viu a ideia da ética junto com o teatro e a gente fala do nascimento da paideia. A paideia era a formação humana para que esse homem pudesse ser formado para ter uma boa harmonia consigo mesmo, com os outros, no respeito às leis e em relação aos deuses. Então a paideia era a ideia de formação humana do homem integral, consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com os deuses que dominavam o mundo, ok? Então, acho que essas são as nossas principais ideias que a gente discutiu nesse período e eu quero ver com vocês algumas atividades que a gente tem aí no seu livro. Então, vamos lá. Isso, atividade 5 da página 36.
Eu anotei errado aqui. Da página 36, atividade 5, que diz assim: Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a terra, entre os mortais. E os homens? O que acontece com eles? Quem são eles? Então, o texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos. Claro que não. O mito não tem empírico nem muito menos científico. O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico para estabelecer suas verdades, longe de ter conhecimento lógico-analítico. As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica. Argumentativa e autocrítica, então, difícil na mitologia. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas. Independe de provas e busca explicações a respeito do mundo e dos homens. Letra E, a verdade do mito obedece regras universais do pensamento racional, tais como a lei de não contradição. Não tem nenhum tipo de pensamento racional. Resposta certa aí é a letra D. E aí agora, lá na página 48, eu anotei as atividades erradas aqui, gente. Página 52, desculpa. Página 52. São duas atividades que eu quero ver com vocês. Atividade 7, que diz assim: em sua obra poética, Aristóteles investiga brevemente a origem da tragédia grega e a associa tanto ao culto ao deus Dionísio quanto à narrativa épica. A despeito de os mitos épicos serem centrais à narrativa trágica, o herói trágico distingue-se do épico. O herói, a questão do herói aqui, por sua capacidade de rivalizar em excelência com os deuses, não. O herói ele estava em consonância com esses deuses. Por encontrar na intervenção divina a fonte da sua ruína, também não. Porque tinha um destino para esses heróis. Para traduzir a fragilidade da virtude humana ante a fortuna, ante a felicidade, essa é a questão, porque por traduzir a questão do herói grego distingue-se daquele dos heróis épicos, é porque traduz a fragilidade da virtude humana. Então nessas disputas da tragédia, ele tinha um tanto de homem que precisava definir a situação dele. E a letra D, por ser capaz de redimir a existência humana da morte mediante uma ação virtuosa. O trágico, o herói trágico morre muitas vezes no final. E aí a gente tem ainda a atividade 10, da página 53, que diz assim: na antiga Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra do século XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como o amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em verso e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. O teatro não tinha, a gente viu isso, não tinha essa forma, apesar de poder ser usado como manipulação, mas ele não era uma forma de manipulação. Era uma forma de diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade. Sim, essa era a ideia do teatro, Ela expressar os valores, sejam eles virtudes que estavam presentes ou valores que estavam em decadência também, tanto na tragédia como também muito mais na comédia depois. Então, de entretenimento popular que se esgota na sua função de distrair, não é só lazer, Da manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças,
Então você imaginar que o teatro tenha só essa forma difícil. E de entretenimento, que foi superada e hoje é substituída pela televisão. Também não tem nada de correto nisso, né? O teatro, lembre-se que para o nosso pensamento aqui, o teatro ele tinha uma função de lazer, mas tinha uma função estética e uma função pedagógica. Tinha uma função de distração, mas tinha uma função especial de estética, mostrar a música, as peças, o drama, a beleza, mas tinha uma função importante que era a função do conhecimento, pedagógico, de formar um novo homem na polis, de como as relações da polis se estabeleceriam. Beleza, senhores? Acho que é isso. Leiam o conteúdo nosso aí. Boa prova. Lembrem-se, olhe o slide do portal. Os slides que eu coloquei lá no portal é importante para a sua prova. Abraço, Deus abençoe.